Prólogo. O mundo é vasto e repleto de mistérios. Criaturas desconhecidas espreitam nas sombras. Desafios surgem a cada esquina e terras inexploradas aguardam aqueles corajosos o suficiente para desbravá-las. Neste lugar, aventureiros dedicam suas vidas a proteger os civis das ameaças mágicas. Mas nem todos lutam por justiça. Muitos exploram, caçam e enfrentam o desconhecido apenas pelo lucro, movidos pelos interesses de poderosas guildas. A história é cruel. Humanos e monstros não são tão diferentes. Ambos matam, destroem e riem diante da dor alheia. A bondade é um luxo, um fardo que poucos podem carregar. Em meio ao caos, há aqueles que ainda acreditam, amigos que caminham juntos, enfrentando um destino implacável. Mas até quando? O mundo não poupa ninguém. A inocência se desfaz como cinzas ao vento e a verdade pesa sobre seus ombros. Erroas enfrentarão provações que abalarão suas mentes e almas. Sempre que a paz parecer ao alcance, será apenas uma ilusão, um breve respiro antes da tempestade. O mal não anuncia sua chegada, não pede permissão para entrar. Ele simplesmente arromba a porta e os arrasta para a escuridão. Capítulo 1. Amigos? A vila de Coro transborda felicidade e harmonia. Seus bosques verdejantes brilham sob a luz do sol e as árvores radiantes balançam suavemente ao vento. A paisagem é magnífica, um refúgio de paz. Savo está sentado na grama, observando o horizonte com um sorriso genuíno. Seus olhos verdes cintilam junto do local. Que dia lindo! Disse a voz de uma criança jovem. De repente, uma menina da mesma idade surge silenciosamente atrás dele e cobre seus olhos com as mãos. Adivinha quem é? Salvo sorri ainda mais, reconhecendo a voz de imediato. Bom dia, Carol. Haha. Carol ri e solta as mãos, sentando-se ao lado dele. Eles cresceram juntos na vila e sempre foram grandes amigos. Acertou. Bom dia, Savo. Ela sorri. Seus longos cabelos loiros caem sobre suas costas e seus olhos verdes transmitem uma doçura inconfundível. O ar está leve e agradável. Os dois compartilham um momento tranquilo, aproveitando a companhia um do outro. Você chegou cedo hoje, e que cheiro é esse? Carol arqueia uma sobrancelha. Sua mãe te colocou para ajudar em casa de novo? Pois é. Salvo suspira, emburrado. Ela me obrigou a limpar o celeiro. Fiquei fedendo depois daquilo. Carol arregala os olhos e, em seguida, cai na gargalhada. Ela se joga na grama, incapaz de conter o riso. Ei, nem foi tão engraçado assim, protesta Sal, tentando segurar a própria risada. Desculpa, haha, eu não consigo te imaginar limpando cocô de animal. Carol ri ainda mais, enxugando uma lágrima dos olhos. Eca, eu não quero lembrar disso. Sal faz uma careta de nojo e se cheira, arrancando mais risadas de Carol. De repente, ele se anima com uma ideia. Já sei. Vamos para a casa do Ark. Carol se senta na grama e pisca, com uma expressão confusa. Por quê? Porque o Ark é mó rico. Ele tem uma banheira quente e um monte de brinquedos, além de que ele é um gênio. Os olhos de Carol brilham com a ideia, portanto, ela cruza os braços. Mas será que o pai dele vai deixar? Ele é mais um professor do que um pai. O Ark é legal, só é meio esquisito. Disso eu já sei. Mas o pai dele é meio bravo. Ser chefe da vila e guerreiro ao mesmo tempo não deve ser fácil. Ark vai ser o futuro líder, então é normal o Carlos ser rígido. Carol se afasta um pouco e desvia o olhar. Uma imagem antiga passa em sua cabeça. Sal sorri feliz e segura a mão de Carol. Ao ser tocada, sua feição triste desaparece. Então vamos lá. Ele pediu pra gente ir mais tarde, mas se chegarmos antes, podemos surpreendê-lo. Carol sorri de volta, entrando na brincadeira. Surpreender? Você quer assustar o Ark? É claro. Vamos assustar o inassustável. Os dois riem juntos, planejando a pegadinha. Na inocência da infância, tudo ainda parece uma brincadeira. De algumas casas para frente, parada estava uma casa de 2 andares, com uma arquitetura sofisticada. Ao lado, uma espécie de piscina. No andar de cima,
Ark arrumava o quarto com movimentos calmos e cuidadosos. Seu sorriso suave irradiava serenidade, embora seu corpo muito jovem. "Onde eu guardo esse livro?" perguntou a si mesmo, segurando o volume nas mãos enquanto lançava um olhar satisfeito ao quarto impecavelmente organizado, com todas as dezenas de livros organizados. Lá fora, os pássaros entoavam uma melodia tranquila. Ark fez uma pausa, aproximando-se da janela. Ele fechou os olhos por um instante e sorriu. Que dia mais bonito. Seus olhos azuis descansaram com o ambiente. A vista era encantadora. Árvores em tons vibrantes, um vasto campo de trigo dourado balançando com o vento, e pequenos pássaros azuis que esvoaçavam perto da janela. Ao longe, avistou Saul e Carol correndo juntos, rindo despreocupadamente. Em poucos instantes, eles chegaram à porta de sua casa. "Saul e Carol?" Ark abriu um sorriso radiante e desceu rapidamente as escadas para recebê-los. "Ei, Ark, você está em casa?" chamaram as crianças animadas. "Sim, esperem só um pouquinho." Se moveu até uma sala ao lado. "Papai, posso abrir a porta para eles?" Uma voz calma respondeu do escritório. "Claro, filho, mas façam silêncio. Estou escrevendo para o reino e preciso de concentração." Ark sorriu ainda mais, iluminado por uma felicidade genuína. "Obrigado, papai. Nós não vamos atrapalhar." Ele correu de volta até a porta e abriu-a com entusiasmo. "Oi, pessoal." "Bom dia, Ark," responderam Carol e Saul, sorridentes. "Não conseguimos te surpreender, haha." "Surpreender? Ha. Ark respirou fundo, mas algo lhe chamou a atenção. "Que cheiro é esse?" Carol soltou uma risada e apontou para Saul. "Ele teve que limpar o celeiro hoje. Ha. Eca." Ark fez uma careta, mas logo caiu na risada junto com Carol. "Parem de rir, que saco." Saul cruzou os braços, emburrado, embora um sorrisinho escapasse. "Vocês são privilegiados, nunca precisaram lavar nenhum prato na vida." Ark mudou a expressão para uma mais séria e colocou a mão no ombro de Saul. "Tem razão, Saul. Você fez um ótimo trabalho." Sorriu, transparecendo um orgulho verdadeiro. "É mesmo," concordou Carol, segurando o riso. "Mas ainda está fedendo." Os três caíram na gargalhada, a amizade deles transbordando espontaneidade e afeto. Depois de um tempo, Saul desviou o olhar um pouco encabulado. "Então, Ark, na verdade, a gente veio mais cedo porque posso usar a fonte termal da sua casa? A água lá em casa está muito gelada." Ark não hesitou. "Claro que pode. Não precisa ficar assim. Eu só vou perguntar para o meu pai. Esperem aqui." Com passos leves, Ark foi até o escritório, onde seu pai ainda escrevia concentrado. "Papai?" O homem levantou os olhos e sorriu ao ver o filho. "O que foi, Ark?" "O Saul ajudou a mãe dele hoje e trabalhou muito. Só que a água da casa dele está muito fria. Ele pode tomar banho aqui?" O pai sorriu com compreensão. "Claro que pode. Saul é um bom menino." "A Carol também está com vocês?" "Sim, estão os dois lá fora." "Certo. Depois que tomarem banho, vocês podem brincar lá em cima. E pergunte se eles querem passar a noite aqui. Tente ensinar a eles sobre espadas mágicas." Ark arregalou os globos, surpreso e feliz. "Obrigado, papai. Vou perguntar. Até mais tarde." Ele voltou correndo para a porta com um sorriso tão grande que mal cabia no rosto. O pai observou o filho à distância e deixou escapar um sorriso cheio de ternura. Então, ele olhou para um retrato pendurado na parede. A pintura mostrava uma mulher de beleza delicada. "Agatha, nosso menino está bem." Sua voz carregava saudade e alegria ao mesmo tempo, enquanto seus olhos refletiam o amor por aquela memória distante. Ark, Carol e Saul estavam na fonte termal, brincando enquanto tomavam banho. A água morna envolvia os três em uma nuvem de vapor leve, e o som de risos ecoava pelo ambiente. "Ark, seu pai é muito legal. Ele parece sério, mas é bem gentil", comentou Saul com entusiasmo. Ark sorriu de leve antes de responder. "Eu sei. É sem dúvidas o melhor pai que eu poderia ter."
Ele só diz para não se apegar muito às coisas porque um dia tudo vai embora. Seu tom era pensativo, quase triste, e o ambiente ficou em silêncio por um instante. Esquece isso. Seu pai é incrível. Ele é o chefe da vila, um guerreiro e um herói, disse Carol, interrompendo o clima pesado com seu jeito direto. Ark riu baixinho. A Carol tem razão, acrescentou Sal. Mas que tal se a gente desse um passeio depois? Pode ser. Ainda é de manhã. Ah, lembrei de uma coisa. Meu pai disse que vocês podem passar a noite aqui. Vocês querem? Sério? Os olhos de Carol e Sal se arregalaram e eles trocaram olhares empolgados. Eu vou perguntar para minha mãe, exclamou Sal, levantando-se rápido. Ambos vestiram as roupas a pó secos e já se prepararam. Eu também. A gente já volta, espera aí, disse Carol, correndo logo atrás dele. Carol, não mencione Sal. Você sabe como são os Silvery, disse Ark meio preocupado. Certo, não vou falar dele. Ark observou os dois saírem com um sorriso no rosto. Ele soltou uma risada suave e, por um momento, ficou ali sozinho, olhando para o céu e depois para sua casa. Papai, você é tão estranho. Não se apegar demais? Pensativo. Então, seu sorriso voltou, mais brilhante desta vez. Você é incrível. Muito tempo após as brincadeiras, risadas e contos, o sol passou a cair e a lua subiu, permanecendo por horas enquanto eles conversavam. Ark, Carol e Savo brincavam animadamente no quarto, rindo e se divertindo. Depois de um dia inteiro de brincadeiras, desde cedo pela manhã até a lua cheia, o cansaço começou a pesar. Eu tô com sono, murmurou Carol bocejando. Seus olhos verdes piscavam devagar e sua voz soava sonolenta. Savo riu e apontou para ela. Tá parecendo um bebê desse jeito. Para com isso, a gente brincou o dia todo e eu ainda sou pequena, tá? Resmungou Carol, cruzando os braços e fingindo estar brava. Ark bocejou em seguida, tentando disfarçar. Savo o encarou surpreso. Ué, Ark, você também? Desculpa, eu sempre durmo cedo. Ark deu um sorriso envergonhado e, sem dizer mais nada, deitou-se ao lado de Carol. Savo olhou para os dois e suspirou derrotado. Tá, acho que vou dormir também. Quando ele se virou novamente, percebeu que Carol e Ark já haviam caído no sono. Essas crianças. Ele sorriu, os cobriu com o cobertor e foi até o banheiro. Ao sair, deu de cara com o pai de Ark. Savo? Perguntou o homem surpreso. Carlos estava trocado, com uma coisa grande coberta em mãos. Usava armadura no corpo. Senhor Carlos, boa noite. Savo ajeitou o cabelo com um gesto rápido. Onde fica o banheiro, por favor? Ali no final do corredor. Os outros já estão dormindo? Sim, apagaram rápido. Eu também já tô indo dormir. Savo deu um sorriso cansado. Carlos assentiu com um olhar gentil. Cuide bem dele, Savo. O Ark admira muito você. Ele não tem muitos amigos, então, por favor, cuide dele. Savo piscou, surpreso, mas logo sorriu. Pode deixar, Sr. Carlos. O Ark é meu melhor amigo. Sempre vou cuidar dele. Carlos sorriu de volta. Só Carlos, está bem? Não precisa do senhor. Tudo bem, Carlos. Boa noite. Savo acenou e seguiu de volta para o banheiro. Boa noite, Savo. Assim sua expressão parecia distante. De volta ao quarto, Savo deitou-se ao lado dos amigos. Ele ficou em silêncio por um momento, encarando o teto enquanto pensava. Carlos é uma boa pessoa. A senhorita Agatha, eu não sei muito sobre ela, mas sei que era uma boa mãe. Ouvi dizer que ela desapareceu há muito tempo. Não importa o que aconteça, vou proteger o Ark. Nunca vou abandoná-lo. Quando ele já estava quase dormindo, sentiu Carol e Ark se mexerem. Eles o abraçaram de repente, meio sonolentos. Boa noite, Savo, sussurrou Ark com a voz abafada. Vai dormir logo, murmurou Carol, bocejando. Savo riu baixinho e fechou os olhos. Tá bom, boa noite, amigos. Fechou os olhos, caindo no sono. A noite estava tranquila. O dia havia sido ótimo e cheio de alegria. Esse final já era esperado. Você sabia que essa hora chegaria. O mundo não é bonito para sempre. Quando olhamos fundo o suficiente, vemos o quão podres as coisas podem ser. Savo dormia profundamente, mas um som estranho o despertou. Gritos podiam ser ouvidos do lado de fora. Ele piscou algumas vezes, confuso e ainda sonolento. O quê? Acordou esfregando os olhos. Foi então que percebeu Ark e Carol perto da porta. Eles estavam segurando a maçaneta com força, tremendo, embora nada ainda estivesse tentando abri-la. Ark? Carol?
O que vocês estão fazendo? Perguntou Savo, tentando entender a situação. Savo, fala baixo. Sussurrou Ark, a voz trêmula e carregada de medo. Savo sentiu um arrepio subir pela espinha. A sala estava quieta, mas o ambiente parecia gritar, e seus olhos ficaram presos na porta. O que tem lá fora? Antes que Ark pudesse responder, Carol começou a respirar rapidamente, entrando em pânico. Ela estava em transe, os olhos arregalados e sem foco. Carol? Savo chamou, preocupado, mas ela parecia não ouvi-lo. Ark tentou espiar pela fresta da porta, e o que viu fez seu coração disparar. Um homem gordo e de pele esverdeada vasculhava a casa, rindo de forma macabra. Ele era grande e deformado, com olhos cruéis e um sorriso assustador. Eu tô com fome. Cadê vocês, pequeninos? O titio não vai machucar vocês, só um pouquinho. A voz do Goblin era grotesca, grossa e arrastada, quase gorgolejante. Ark recuou em pânico. O monstro estava procurando por eles. Savo ainda tentava entender o que estava acontecendo. Ele foi até a janela e olhou para fora. O que viu o deixou gelado. Soldados lutavam desesperadamente contra uma horda de goblins. Casas estavam em chamas, e o campo verdejante havia se transformado em um campo de destruição e caos. Isso é um ataque Goblin? Ele começou a tremer ao compreender o perigo. Ao ver o estado de Ark e Carol, ele tomou uma decisão. Precisamos fugir. Sua voz soou firme, embora seu coração estivesse batendo rápido. Carol e Ark o encararam, chocados. Fugir? Você é louco? Ark sussurrou, furioso. Pensa, Ark. Se ficarmos aqui, vamos ser encontrados. Seu pai está lá fora lutando. Temos que chegar até ele. E minha mãe também está lá fora. Eu não posso ficar aqui parado. Savo falou com urgência, tentando convencê-los. Antes que pudessem discutir mais, a porta se abriu com um estrondo. O Goblin gordo ali estava, ocupando o batente. Ele tinha mais de 2 metros de altura, com pele verde e um rosto grotesco, parecido com o de um porco. Corram! Gritou Savo, que sem pensar 2 vezes, se jogou em cima do Goblin, cravando os dedos nos olhos da criatura. O Goblin gritou em agonia, enquanto Carol e Ark aproveitavam a chance para fugir. Savo, sai daí! Eles berraram, desesperados. Mas Savo não desistiu. Ele usou toda a força que tinha furando os olhos do Goblin e o empurrando para em direção à janela. Garoto desgraçado! Grunhiu a criatura. O Goblin, cego e desequilibrado, tropeçou e caiu do 2º andar. Seu corpo atingiu a quina da pedra com um som seco. Ele não se levantou mais. Savo respirava com dificuldade, o coração disparado. Ele olhou para Carol e Ark, que agora estavam menos assustados. Vamos fugir, tentando esconder o medo, mas suas mãos ainda tremiam, com o sangue do bicho nos dedos. Carol segurou a mão dele com força. Vamos! Ark colocou a mão no ombro de Savo. Obrigado, eu não estava pensando direito antes. Eles respiraram fundo, tentando se acalmar. Acho que seu pai pulou para ajudar as pessoas quando tudo começou, mas os goblins o impediram de voltar, supôs Savo, ainda tremendo. Faz sentido, mas sair assim vai ser perigoso, respondeu Ark, ainda preocupado. E se a gente for pelos fundos? A garota observou tudo em volta, sugerindo. Boa ideia, Carol. Tomara que não tenha nenhum goblin lá. Ambos disseram. Com cuidado, as 3 crianças saíram pelos fundos. Felizmente, nenhum monstro estava à espera. Por enquanto, estavam a salvo. Ark, Carol, eu preciso encontrar minha mãe. Savo parecia aflito, a voz tremendo levemente. Ark e Carol trocaram olhares. Eles já sabiam o que provavelmente tinha acontecido, mas não sabiam como dizer a verdade. E se? Ark começou, hesitante. E se ela já tiver? Ela está bem, interrompeu Savo, quase gritando. Ele sabia que talvez ela já estivesse morta, mas não suportava essa possibilidade. Carol tentou amenizar a tensão. Minha mãe deve ter resgatado a sua, Savo. Ela sempre anda com guardas. Provavelmente veio até o vilarejo para ajudar as pessoas. Savo encarou Carol. Ele queria muito acreditar naquilo, mas sabia que não era verdade. A mãe de Carol jamais arriscaria a vida pelos outros, e o pai de Ark provavelmente estava lutando longe demais para ajudar agora. Vocês têm razão, respondeu Savo, tentando sorrir, mas o sorriso saiu vazio e quebrado, como se algo dentro dele tivesse morrido. Carol se aproximou e o abraçou. Ela está bem, vamos continuar. Eles voltaram a caminhar. Enquanto andavam com cuidado entre os escombros, Ark olhou para a vila destruída e arregalou os olhos. Ali está o meu pai, apontou ele, vendo Carlos lutando sozinho contra vários goblins. Vamos, ele pode nos salvar, mas cuidado, ainda podem ter monstros, alertou Savo, preocupado. Sem pensar 2 vezes, Ark correu na direção do pai. A cada passo, algo apertava seu peito, como se uma sensação de arrependimento e medo começasse a crescer dentro dele, mas ele não entendia o porquê. Papai! Gritou Ark, chegando perto. Carlos se virou e viu o filho. Seus olhos se arregalaram de pavor. Ark, foge daqui, agora! Carlos berrou, enquanto segurava um goblin e o empurrava para longe com a espada. Papai, tô com medo!
choramingou Ark tremendo. Onde estão seus amigos? Ark olhou para trás e foi quando tudo aconteceu. Savo, cuidado! Gritou Carol desesperada. Savo havia parado no meio do caminho. Seu olhar estava fixo em algo no chão e seus olhos se encheram de lágrimas. Ali, entre as chamas e o sangue que manchava o chão, estava o corpo de sua mãe, cortado ao meio. Ele paralisou. O choque o atingiu como uma parede de gelo. Seu coração parecia que ia parar. Savo! Ark tentou, mas Savo não reagiu. De repente, um goblin surgiu das sombras, com dentes afiados e um olhar cruel, avançando para devorá-lo. Savo continuava imóvel. A paralisia do medo o mantinha preso no lugar. E Sauo! Carol agiu antes de pensar. Ela empurrou Sauo com força para longe do goblin, mas não conseguiu escapar a tempo. A criatura cravou os dentes em seu braço e, com uma mordida brutal, arrancou-o completamente. Carol berrou de dor, um grito cortante que ecoou pela vila. Sangue jorrou do ferimento enquanto ela desabava no chão, o rosto pálido e os olhos perdendo o foco. Ela desmaiou quase imediatamente. Carol! Sauo finalmente saiu do estado de choque, mas ainda tremia, incapaz de processar o que tinha acabado de acontecer. Carlos avançou e decapitou o goblin com um golpe preciso. Sem perder tempo, ele pegou Sauo e Arki e começou a correr, com Carol nos braços. A vila estava quase deserta. A batalha havia durado a noite toda e restavam poucos goblins, mas o que importava agora era sair dali com vida. Enquanto corriam, Arki olhava para Carol, que sangrava em silêncio. Sauo continuava em choque, andando como se estivesse em transe, e Arki, ele começou a se culpar. Arki! Carlos chamou, tentando trazer o filho de volta à realidade. Papai! Arki respondeu, atordoado. Carlos o encarou com firmeza, mas com um brilho de desespero nos olhos. Para com isso, Arki. Não existe um culpado. A vida é assim. Eu já te disse antes. Seus amigos vão morrer se você continuar assim. Arki engoliu em seco. As palavras de Carlos o atingiram como um soco no estômago. Ele ainda sentia culpa, mas sabia que o pai estava certo. Se continuasse preso àquele medo, eles não sairiam vivos dali. O que eu faço, papai? Perguntou ele com a voz baixa e trêmula. Carlos suspirou, apertando o punho ao redor da espada. Um silêncio triste e vazio percorreu. Ele escondeu o braço. Nada. Nós já perdemos. Eu falhei. Não consegui proteger ninguém. Todas as casas foram tomadas. A família da Carol. Eles também foram assassinados. Arki sentiu o chão sumir sob seus pés. Não, murmurou ele, com lágrimas nos olhos. Não pode ser. Carlos continuou, a voz mais sombria. A cidade está perdida. Não há como recuperá-la. Mas eu não posso fugir. Não, papai. Não faça isso. Arki sabia o que o pai estava pensando. Sabia que ele estava prestes a se sacrificar. Por favor, não. Carlos o olhou nos olhos e falou com uma frieza que Arki nunca tinha visto antes. Eu fiz uma promessa à sua mãe. O orgulho vem primeiro, depois a família. Arki explodiu. Foi por isso que ela morreu. Gritou com uma raiva carregada de dor. O silêncio caiu como um peso sobre eles. As únicas coisas que restavam eram as chamas distantes e o som do choro contido de Arki. Filho, sua mãe não está morta, disse Carlos, com uma tristeza sombria na voz. Arki ficou paralisado. Não. Carlos desviou o olhar, incapaz de encará-lo diretamente. Eu não posso te contar mais, mas eu confio em você, Arki. Você vai descobrir a verdade sozinho. Cuide dos seus amigos, leve-os até o reino e entregue essa carta. Você foi treinado por mim, então vai conseguir. Ele tirou uma carta do bolso e a colocou nas mãos do filho. Arki sentiu o peso do papel e começou a chorar. Não, entrega você mesmo, droga, gritou com a voz embargada. Carlos se levantou lentamente, o rosto rígido. Ele suspirou, como se todos os sentimentos viessem à tona. De repente, começou a rir. Um riso alto, cruel, que ecoou no silêncio da vila em ruínas. Antes que Arki pudesse reagir, Carlos o acertou com um tapa forte e rápido. O impacto foi brutal, e Arki cambaleou para trás, atordoado, com sangue escorrendo do nariz. Ha. Pra quê? Carlos o encarou com um olhar frio e debochado. Eu não me importo com você, nem com esses moleques. Só cuidei de você porque sua mãe me pediu. Aquela mulher implorou para eu te manter vivo até seus 16 anos. Mas sabe de uma coisa? Tanto faz. Eu não vou abandonar meu dever por uma criança como você. Arki ficou imóvel, em choque. As palavras do pai eram como facadas no peito.
Carlos continuou, jogando as crianças dentro de um carrinho improvisado com comida e água. Também colocou algo estranho coberto por um pano. Esse é o mínimo e o máximo que eu vou fazer por vocês. Leve seus amigos ao reino. Se tem algum rancor, culpe sua mãe. Foi ela que me mandou eu te criar. Ark engoliu em seco, os olhos marejados. Papai? Ele queria entender. Queria acreditar que aquilo era mentira, mas a expressão fria de Carlos não deixava espaço para dúvidas. Carlos sentiu uma dor aguda no braço e deu um passo para trás. Ark tentou se aproximar para ver o que estava acontecendo, mas Carlos gritou, afastando-o com um olhar furioso. Vai embora, Ark! Não me faça te matar também! Ark estava apavorado, destruído por dentro, mas sabia que não podia ficar ali. Sem dizer mais nada, ele segurou o carrinho e começou a empurrá-lo, levando seus amigos para longe. Quando já estava distante, ele olhou para trás uma última vez e viu o pai parado ali, imóvel. Carlos ainda mantinha o semblante cruel. Mas assim que Ark desapareceu entre as árvores, ele fechou os olhos e soltou um suspiro tremido. Um sorriso gentil surgiu em seu rosto, mas lágrimas começaram a escorrer silenciosamente. Me desculpa, filho. Seu pai é fraco demais. Grunhiu, enquanto apertava o braço ferido. Sua dor estava piorando. Seu braço estava coberto por veias negras que se espalhavam rapidamente. Uma maldição. Um xamã Goblin o havia atingido durante a luta. Agora ele sabia que não tinha mais do que 10 minutos de vida. Eu não queria que você me visse morrer. Me desculpa, Ark. Carlos caiu de joelhos, cuspindo sangue. A maldição estava chegando ao coração. Ele tremia, mas mesmo assim, não fugiu. Não havia mais para onde ir. Parece que chegou a hora. Preparou-se, encarando o céu escuro. Ele cerrou os punhos. Pelo menos, vou garantir que vocês morram comigo. Seus olhos ficaram brancos e pequenas faíscas de energia branca começaram a sair de seu corpo, crepitando no ar. De repente, ele levantou a cabeça e encarou os goblins que se aproximavam. Todos eles avançaram ao mesmo tempo, atraídos pela energia que Carlos emanava. Ele sorriu, com lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Eu te amo, meu filho. Me perdoa. Com um último grito, Carlos se lançou contra a horda de goblins, lutando até seu último suspiro. Após minutos correndo da vila, Ark estava cercado pela floresta, que a cada passo a fundo parecia mais escura e tenebrosa. Ark se mantinha desesperado, empurrando o carrinho com todas as forças. O pequeno curativo provisório que Carlos fez em Carol havia parado o sangramento, mas Ark sabia que aquilo não seria suficiente. Ela precisava de tratamento urgente. Ele tentava focar em continuar, mas sua mente estava tomada por uma única emoção: ódio. Aquele homem, por quê? Vociferou enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. Seu peito estava apertado e ele sentia como se fosse explodir. Ark tropeçou em uma raiz e caiu com força no chão. O carrinho balançou, mas não tombou. Ele ficou ali, sem conseguir se levantar, tremendo. De repente, seus olhos ficaram brancos. Pequenas faíscas brancas começaram a sair de seu corpo, zigue-zagueando pelo ar ao redor. Ark? Perguntou Savo, confuso e assustado. Ark piscou e voltou ao normal. As faíscas sumiram. Saul? Murmurou ele, ainda atordoado. Saul se aproximou, mais calmo do que antes. Já tinham se passado algumas horas desde que haviam deixado Carlos. Você está bem? Ark assentiu, embora seu corpo estivesse dolorido. Sim, mas eu não sou importante agora. Temos que ajudar a Carol. Saul abaixou a cabeça, carregando culpa no olhar. Seus olhos estavam frios ao ver o estado de Ark. Foi minha culpa. Eles te atacaram também? Ark levou a mão ao rosto, sentindo o sangue seco escorrendo do nariz, resultado do tapa do pai. Não se preocupe comigo, precisamos focar na Carol agora. Savo virou o rosto para olhar Carol no carrinho e congelou. Seu olhar ficou fixo no lugar onde o braço dela deveria estar. O choque atravessou seu corpo como uma corrente fria. Fui eu? Paralisado. A cena horrível do Goblin arrancando o braço de Carol se repetia em sua cabeça, como um pesadelo que ele não conseguia apagar. O pânico começou a dominá-lo, mas Ark percebeu e não deixou que ele afundasse. Não foi. Para de se culpar. Isso não vai ajudar ninguém. Rugiu, a voz carregada de raiva, mas no fundo, ele sabia que estava apenas descontando o próprio ódio em Salvo. Salvo deu um passo para trás, assustado. Me desculpa. Caiu, com os olhos marejados. Ark fechou os olhos por um momento e respirou fundo. Droga, eu não queria. Ark desviou os olhos, arrependido do tom que usou. Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, Carol começou a se mexer. Ela gemeu de dor, e o sangue começou a escorrer novamente do que restava de seu braço. Carol!
Gritaram os dois ao mesmo tempo, em pânico. O ambiente ao redor estava mortalmente silencioso. A floresta escura e vazia parecia observá-los, como se o próprio ar estivesse preso em expectativa. Carol se contorcia de dor, seu rosto pálido e suado, mas Ark e Saulo não sabiam o que fazer. Estavam sozinhos, desesperados. Naquele momento, o peso do mundo parecia estar sobre seus ombros.